Vamos lá. Ô, Vamos lá, meu Alberto, amigo. vamos direto ao ponto para a gente finalizar aí. Primeiramente, o Alberto é o professor lá da Zente, Florianópolis. Eu conheço ele de Florianópolis, embora a gente não frequentava os mesmos lugares, porque eu fazia na UFSC, ele dá aula na Unixul ou Unisul? Unisul. Unisul. Eu fui lá outro dia, né, com um colega meu aí. E eu queria entender, assim, por que, como surgiu esse aplicativo que hoje todos os professores que dão aula de reabilitação, oclusão, disfunção, até o PV que dá aula de dentística, todo mundo que dá alguma aula que tenha associado algum desgaste no dente, indica. Tá? Então vamos começar do histórico. Como que surgiu isso daí? Bom, Fabiano, deixa eu só começar, né? Todos os outros Sim, professores sim, aí claro. são mega famosos aí, né? Estava vendo ali todo mundo com seu nome, eu ali tá o Clupro, né? Eu sou o Roberto. E, Mas todo como mundo te você falou, eu conhece sou... no Clube Pro. Pois é, por isso que Todo eu tô mundo conhece. brincando. Todo Tô mundo mostrando a conhece. cara aqui. Ele é Sou o professor dono, de gente. Ele é o Clube Pro. Ele é o Clube Pro. Sou professor de prótese, como você falou, sou professor de oclusão, atualmente sou professor da Zenit, né? É, Sim, por motivos dessas universidades também, a partir desse ano, eu não estou mais na Unisul, a gente não tinha mais tempo para ficar a carga horária que todo mundo exige da gente dessas universidades, sim. né? Então a gente acaba sair, mas é uma instituição muito legal que a gente tem um amor muito grande lá em Florianópolis. Claro que eu queria agradecer, né, a todas essas pessoas que passaram na live. A primeira iniciativa de você, da Patrícia, por fazer essa live, para pessoas doarem, né? Vamos doar aí um pouquinho, né? Agradecer essa iniciativa, né? O Thanos, agradecer também, ele vive me dando força para aparecer, etc. Estou aqui, né? O Thanos acho que falou muito bem aí desse papel da oclusão e DTM, que hoje em dia a gente é um assunto já encerrado, sepultado, né? O papel da oclusão na DTM, a gente vai falar um pouquinho ainda, se der tempo. O professor Miyashita, cara, é uma honra absurda ver ele falar Garanhani, cara. Ele falou meu nome. O professor Miyashita é um deus da oclusão Um e um ícone. cara, então, cara, altamente honrado por isso, né? Eu achei brilhante ele falar daqueles estudos no Japão. A gente tem muita coisa vindo aí sobre oclusão e disfunção cognitiva na terceira idade. Ele falou brilhantemente isso aí, achei muito legal. O Alexandre, cara, o Alexandre que na realidade foi que me convidou, né? Fez o meio Ele de é, ele, é campo. o, ele é o culpado. O Ele é o Alexandre é o cara, culpado. né? O Alexandre é o É. cara, uma honra, o rei da oclusão, né? Tem um cara que está aí dominando as mídias, né? Alexandre, muito obrigado pela força também que você tem me dado e me empurrado, etc. Falando de programação, desprogramação, quero ver se eu falo alguma coisa disso também hoje, né? Se der tempo. Cara, o Vernasa, outro popstar, né? O cara é o Vernasa, meu. O cara é o filho do Aníbal Alonso, que é uma honra também participar de alguma coisa junto com ele. O Aníbal Alonso, eu me lembro, há muito tempo atrás, a gente organizou lá em Floripa, eu acho que antes de você entrar em mestrado ainda, você vê como é velho isso, junto com a Sociedade Brasileira de Reabilitação Oral, a gente levou o professor Aníbal Alonso lá em Florianópolis. Eu tive a honra de apresentar ele. Os desenhos dele eu tenho guardado até hoje, né? Então, cara, o Aníbal Alonso realmente é um Lenda. ícone na oclusão. O Marcos aí, que brigou comigo com a placa, eu não sei de onde que ele tirou isso. As placas tem guia, as placas são montadas no articulador. Depois, se der tempo, eu vou falar um pouquinho desse projeto Placa Social, que é um projeto de uma placa de um custo menor, mas tem algumas particularidades. Mas não, minha placa é montada no articulador, tem as guias, vou falar um pouco disso agora também. Parabéns ao Marcos, né? A gente sabe que ele é o rei da internet, das mídias. O professor Alexandre fala muito isso também, que ele está ajudando a popularizar a oclusão com essa galera nova, com a linguagem nova dele. Então, parabéns a ele, né? Ele falou que a gente tem algumas divergências. Isso é normal, né? Isso é normal e a gente está aqui para conversar, para bater um papo, né? Então, como velho, né? O cara acabou de sair o novinho, eu como velho, eu acho que eu
até a própria idade faz isso, né? Eu vou falar mais de dúvidas do que de certezas, né? Eu cada vez mais eu tenho mais dúvidas do que certezas. E aí vem a história que você me pediu para falar do aplicativo Desencoste. Esse aplicativo, eu e um colega, o professor Vladimir, um excelente professor de DTM, o cara tem mestrado, doutorado em dor orofacial, a gente montou esse aplicativo já em 2012, certo? Mas para chegar no aplicativo, eu queria falar sobre o bruxismo em vigília, certo? Que, para mim, o bruxismo em vigília muda ou vai mudar a maneira como a gente vê a oclusão dental. Né? Então, eu queria aproveitar esse espaço, né, até para chegar lá, falar um pouquinho, já todo mundo falou da história da oclusão, mas tocar nesse assunto, o contato dental, o desencoste seus dentes. Por que desencoste seus dentes? Porque o contato dental, até que ponto o contato dental é funcional, é parafuncional, e eu quero entrar um pouquinho nisso, até entrar um pouquinho na história da oclusão, né? Começando lá atrás, né? O dentista, a história da odontologia, a gente era barbeiro, né? A gente era barbeiro, começou a tirar dente, começou a colocar dentes daí, e daí começamos a tirar vários dentes, começamos a fazer próteses totais, e a gente pensou, como que a gente vai colocar esses dentes? Não existia história de oclusão, não tinha livro de oclusão, não tinha live naquela época. Né? Então, a gente começou a observar crânios, a gente começou a observar curvaturas de crânios, etc. Surgiu a oclusão balanceada bilateral na prótese total. Daí a gente tentou trazer esses critérios da oclusão balanceada bilateral para a oclusão natural, para a oclusão de próteses convencionais. A gente foi vendo que isso foi um erro. Então, né, nesse momento, né, o professor Calamita fala muito da história, eu também gosto muito, não tenho tanto conhecimento quanto ele, mas a gente vê todas as escolas de oclusão surgindo naquela época, né? Escola gnatológica, Peter Dalcio, tripodismo. Eu sou da época de encerar em tripodismo na USP, né? Lá quando eu fiz especialização em 1812 lá. Né? Tripodismo, esfera de Monson, a gente tinha a gente montava em articulador totalmente ajustado, para vocês verem como a gente é velho. Então isso vem de uma época onde a gente começou a dar uma importância absurda para a precisão dentro da oclusão dental, certo? Nessa época também surgiu a primeira ligação entre oclusão e DTM, que é o famoso a síndrome de Costen, né? Um médico otorrinolaringologista que começou separou alguns pacientes dele que tinham dores e alguns sintomas otológicos, e ele foi investigar esses pacientes e viu que esses pacientes tinham alterações oclusais, tinham perdas de dimensão vertical de oclusão, e ele falava que isso era, essas doenças, a dor do ouvido, dor da articulação, era causado por problemas oclusais. Então aí começa o grande link que vocês têm visto a maioria dos professores conversar por aí a respeito do link oclusão e disfunção temporomandibular. Então isso veio dessa época, todo mundo nessa época, você imagina, um médico famoso falou que nós tratamos dor. Né? Então todo mundo vai fazer o quê? Poxa, abriu o campo da odontologia, abriu o campo da oclusão. Então a gente começou a tratar dor de ouvido como? Arrumando a oclusão, tentando devolver a oclusão da maneira mais perfeita possível. Então, nessa época, os estudos de articuladores, de posições, etc., evoluíram absurdamente. Por quê? Porque a gente arrumava a oclusão naquela época, porque o médico falou, mas as dores permaneciam, as dores continuavam. Então, a gente achava o quê? Eu não arrumei a oclusão certinha. Eu preciso de melhor precisão, eu preciso de um articulador melhor. Hoje a gente vê, talvez isso aí tenha sido um grande erro da história da oclusão. Né? Também nessa época foi linkado a oclusão com bruxismo. Né? Professores famosos falaram que o bruxismo era causado por contato prematuro. Então isso aí também forçou na época nós dentistas a começar a ajustar, arrumar dentes e deixar a oclusão a mais perfeita possível. Né? O próprio Dawson falou, né, que a dor era causada pela diferença de RC para NH. Então, todo mundo saiu fazer ajuste oclusal preventivo.
Todo mundo queria que a É RC fosse verdade. igual a MH, contatos perfeitos, etc. Né? Gastava a Surgiu, mente, caraca. surgiu nessa época, a Guia para os Caninos de D'Amico, um estudioso anatomista muito interessante. Né? Então, nessa época, o que a gente queria? A gente estava atrás da melhor oclusão precisa possível. A gente fazia o quê? Montava em articuladores totalmente ajustáveis. Né? Eu tive a oportunidade de fazer workshops, a gente ficava uma manhã para montar esses articuladores totalmente ajustáveis. Então, a gente estava atrás do quê? De uma precisão absurda. A história mostra que essa precisão não é necessária. Ou seja, se hoje eu precisasse dessa precisão absurda de oclusão, eu estaria até hoje fazendo articuladores totalmente ajustáveis. E a própria indústria, a gente vê hoje, a própria BioArt, simplificando os articuladores. Ou seja, temos articuladores já com distâncias intercondylares fixas, articuladores Sim. com Bennett, etc., fixos. Então, a gente tem que entender isso dentro desse conjunto da história da oclusão, né? A partir desse momento, que a gente estava com a precisão mega na cabeça, já começaram a surgir profissionais questionando essa precisão. Esse questionamento dessas precisões vem lá de 1950 já, mas, cara, tem muita gente que não fala muito disso. Ou seja, como o professor Calamita fala, é só questão de dar uma olhada nos artigos antigos, a gente vai ver que essa não necessidade dessa precisão absurda já vem sendo descrita há muito tempo, certo? Então, a oclusão nesse momento, com novos profissionais estudando isso aí, começou a ver que ela tinha que ser um pouquinho mais biológica, menos mecanicista e mais biológica. Né? Então, todo mundo começou a tentar entender a oclusão de uma maneira mais biológica e menos mecânica. Basta ver, né, quem gosta de... Né, todo mundo, não sei quantas vezes foi falar de relação cêntrica nessa live, nessa semana toda. Né? Se você pegar o glossário de termos protéticos, eu gosto muito disso, você pega o glossário de termos protéticos e vê a história da evolução da própria definição da relação cêntrica. É muito brilhante. Você vê as mudanças que ocorrem. Né? Lá, antes dos anos 80, ela era mais posterior dentro da cavidade ganoide, depois 80, 90, ela subiu um pouquinho, depois ela veio... Desceu um pouquinho, né? Desceu um pouquinho, depois foi contra a vertente posterior, sempre na definição com o disco interposto. A gente sabe que hoje não tem como, porque uma grande parte da população nem tem disco na posição correta. Mas a própria relação cêntrica, ela tem evoluído as definições. E eu acho que o glossário de termos protéticos, eu gosto de definições, porque a gente precisa ver, as definições estão evoluindo, o próprio glossário está evoluindo. Então, eu acho que nós, como professores, a gente deve tentar manter esses termos com evolução. Né? Ou seja, eu quero falar de relação cêntrica numa nomenclatura mais atual, mais biológica, mas quero que em outro país, em qualquer lugar, todo mundo tenha essa mesma nomenclatura, por isso a importância de um glossário. Né? Nessa época também, né, a gente brinca que onde a gente aprende relação cêntrica, que é naqueles livros de oclusão maravilhosos, com desenho da articulação perfeita. Então, lá no livro eu tenho a relação perfeita, essa posição perfeita. Aonde mais eu tenho a relação central perfeita? No próprio articulador, onde eu tenho metal contra metal. Ali eu tenho um eixo terminal de rotação único e preciso. Agora você vai para a boca dos nossos pacientes, a gente tem flexibilidade dos tecidos, a gente tem o disco, a gente tem disco deslocado, a gente tem aplanamento, que são adaptações do sistema, não são doenças. E esse é o nosso paciente da prótese, esse é o nosso paciente da reabilitação oral. Então não tem como, a oclusão tem que ser mais biológica e menos mecanicista. Óbvio que a importância da relação cêntrica, brilhantemente falado por todos os professores, a importância dela é que é uma posição reproduzível. Eu preciso dela para reabilitar meus pacientes, só. Né? Eu não preciso dela para tratar dor DTM. Certo? Então é nesse aspecto que a gente precisa entender essa evolução. Né? Guias, falar de guias, cara, acho que eu até apanho aqui se eu falar de guias. Né? Eu gosto, aquela aula do professor Calamita no congresso da BioArt, eu já admiro absurdamente o professor Calamita, mas a hora que ele subiu no palco lá e começou a falar de contato em balanceio, que na época dele causava até câncer, unha encravada, eu falei, cara, daqui a pouco alguém vai jogar uma cadeira nele. Né?
Não porque tem, historicamente, muita gente apegada a esses dogmas que eu digo. Né? Se a gente for avaliar hoje estudos, e aí é um dos livros que todo mundo menciona, né, que eu gosto muito, é esse livro aqui, né? Inclusive eu doei um para fazer um sorteio, certo? Verdade. Eu acho que se você pegar esse livro, você vai ver os estudos mais recentes de prevalência, você vai ver que é muito comum contar função em grupo, é mais comum função em grupo em populações normais, certo? Do que a guia pelos caninos. Se você começar a estudar a guia pelos caninos, não só de topo a topo, ou seja, todo o trajeto inicial, você vai ver que diminui ainda mais a proporção de pessoas com guia canino sem serem reabilitados. Mesma coisa, contatos em balanceio é muito prevalente. Muita gente tem contato em balanceio e não tem problemas, não tem dor, não tem câncer, não tem unha encravada, certo? Então, a gente precisa entender um pouco mais a parte biológica disso, né? Da oclusão e não se apegar a alguns dogmas que carecem de evidência. Esse próprio livro, eu acho que quem tiver alguma dúvida com relação a guias, cara, tem 1 ou 2 capítulos desse livro de guias que é simplesmente sensacional. Leia lá, pronto. Você não precisa nem assistir alguma grande aula, né? Os estudos de guia também mostram essa hipótese de eletromiografia. Os estudos também têm mostrado que é diferente em função e diferente em parafunção. Né? Se você pegar os estudos antigos, você coloca lá um dispositivo e fala para o cara, vai para cá, vai para lá. O cara está fazendo isso durante o dia. É diferente ele fazer isso durante a noite. Né? Então, mostra resultados diferentes de sobrecarga se eu faço a desoclusão durante o dia ou se eu faço a desoclusão durante a noite. Então, isso também carece de a gente entender um pouquinho mais. Então, nesse histórico da oclusão, a gente está vendo o quê? A oclusão tem se tornado mais biológica, certo? E um grande problema que eu vejo do ensino da oclusão, todo mundo falou um pouquinho aí, eu também vou falar. Quem que inventou a oclusão? Tudo isso que eu falei rapidamente aí da história da oclusão, tudo isso que o professor Calamita fala na história da oclusão, somos nós protesistas. Nós protesistas inventamos a oclusão. Nós protesistas criamos as regras da oclusão. E protesista é o quê? Protesista é um cara tarado por precisão. Pode falar tarado aqui? Você fala o que você quiser. Protesista é aquele cara que precisa, né, faz aquele término perfeito, que precisa de magnificação. A prótese é precisão. E um erro na história da oclusão nós tentamos jogar essa precisão para o estudo da oclusão. Oclusão é biologia. Oclusão não necessita dessa precisão mecânica. Eu gosto muito de uma frase que eu coloco no slide, eu falei, prótese é precisão, oclusão é biologia. Certo? É muito diferente as duas coisas. Né? E se a gente for falar de precisão, a gente precisa questionar, né? Por exemplo, eu preciso questionar NH, as guias, até que ponto o contato da NH, o contato das guias, até que ponto isso é biológico, né? Porque qualquer livro de oclusão que a gente vê aquelas setinhas, né? Tem o molar e uma setinha. Vou ver lesão cervical não cardiosa, tem um pré-molar e tem uma setinha. Daí a minha pergunta é, quando que essa setinha é funcional? Eu preciso saber o que é função e o que é parafunção. Então, essas setinhas sempre ficam na minha cabeça. Eu fico procurando, essa setinha vem da onde? É de oclusão ou de parafunção? Então vem aquela velha história, quanto tempo eu encosto os dentes por dia? Aí começa a história do surgimento do aplicativo de desoclusão. Porque essa história de dente encostado sempre ficou na minha cabeça. Quanto tempo, né? São estudos difíceis de serem feitos, mas os estudos que tem aí mostram que 10 a 15 minutos a gente faz uma MH no final da mastigação ou na deglutição. Isso é polêmico, são estudos difíceis de serem realizados. Mas, cara, 10 a 15 minutos de um contato suave, porque você já está no final da mastigação, a tua força não é tão forte assim. Isso aí não causa problema, gente. 10% é quantos por cento dos 24 horas por dia? Isso não é problema, certo? Guias, né? Eu acho que o professor Alexandre tem falado muito, e eu acho isso interessante, ele falar o que é guia. Né? A guia é um contato que você teve lá no canino, esse contato ficou marcado no teu sistema nervoso central, é um arco reflexo, e você praticamente faz a tua mastigação e se toca. É uma polêmica. Será que toca na mastigação a guia? Né? Isso não é uma certeza.
né? Eu falei que eu ia trazer mais dúvidas do que certeza. Mas vamos imaginar que se toca isso. Esse toque é muito suave, certo? E também é menos do que esses 10, 15 minutos. Porque o contato da MH é mastigação e deglutição. O contato das guias seria, se houver ele, na mastigação e com uma força muito suave, certo? Muito suave. Então, você tocou, o sistema marcou e você passa a mastigar sem se preocupar com esse contato. E essa guia, ela pode funcionar na função em grupo também. Os pacientes funcionais, os pacientes que não têm problemas e têm função em grupo, você tocou lá teu molar, teu premolar, ele criou esse padrão e você não vai mastigar, não vai bater ali com força. Eu estou falando em função, eu não estou falando em parafunção. Parafunção eu falo daqui a pouco, quando for falar do desencorte dos seus dentes, né? Então, tudo isso a gente tem que questionar cientificamente a importância disso, né? Então, você criou uma vez, você cria novos padrões. Então, eu imagino assim, eu vou falar uma frase aqui meio, sei lá, posso falar besteira, mas eu falei que eu estou velho, posso falar besteira. Se você toca 10 a 15 minutos com uma força suave, tudo bem, essa MH é funcional. Todo o restante MH é parafuncional. MH é uma posição patológica se for fora desses 10 a 15 minutos. A mesma coisa a desoclusão. Se você desoclui, resvala ou toca de vez em quando com uma força suave, isso é função. Agora, se você toca mais do que isso, a desoclusão, nesse caso, é parafuncional. Desoclusão, nesse caso, é uma desoclusão patológica, certo? É parafunção. E a gente precisa cuidar dessas parafunções, tá? Então, outra coisa que eu brinco em aula, eu falo assim, ó, estudando muito a oclusão ideal, eu acho assim, ó, tão ou mais importante que todos esses critérios da oclusão ideal, brilhantemente falados e estudados, tão ou mais importante que ela é como a gente usa essa oclusão, se essa oclusão é ideal ou não é ideal. Se eu uso a minha oclusão ideal ou toda detonada só para as funções normais, eu não vou ter problemas. É a tal da oclusão fisiológica que todo mundo fala. Agora, se eu tenho um sobreuso da oclusão, não interessa. Como os professores falam, se eu tiver uma oclusão ideal, se eu tiver uma mala oclusão, eu vou detonar. Certo? Então, tão mais importante que a oclusão ideal é como ela é utilizada. Então, eu tenho que encarar hoje o encostar os dentes como uma má postura. Eu não estou falando não estou relacionando postura com oclusão, tá? Deixo isso para o Vernasa, tá? Eu estou falando assim, se eu tenho um desconforto, eu vivo torto, eu vou no médico, o médico fala, arruma a tua postura. Você precisa, sistemas musculoesqueléticos precisam de boas posturas. Um dente encostado é uma má postura do sistema mastigatório e eu preciso tratar como tal, certo? Eu preciso tratar como tal. Eu tenho que cuidar de sistema músculo-esquelético do sistema mastigatório como o médico cuida de sistemas músculo-esqueléticos de outros segmentos do corpo. E má postura, que é o contato dental, é parafunção, é errado, certo? Então a gente precisa entender disso. Tão ou mais importante que a oclusão ideal é como ela é utilizada. E a oclusão ideal não segura o tranco de uma maloclusão, gente. De uma parafunção. A parafunção é muito mais forte do que uma oclusão ideal. Certo? Claro que eu sou reabilitador, quem é reabilitador? Protesista, ortodontista, né? O cara que faz cirurgia ortognática, o cara desmonta, coloca os dentes aonde ele quer. Eu vou atrás da oclusão ideal, sim. É o meu objetivo, é o meu norte, como todos os professores falam. Mas ela não é garantia de longevidade. Ela não é garantia de sucesso no teu tratamento se você tem a parafunção. Então, eu posso até falar que realmente eu acho que o sobreuso é o grande mal da oclusão. O sobreuso, se eu tenho um contato ruim, pode falar o que você quiser, contato prematuro, etc. Se esse contato ele for tocado de vez em quando, ele entra nessa porcentagem que eu acabei de falar para vocês. Agora, se eu uso esse contato ruim várias vezes, eu vou ter problema. Então, o problema não é o contato prematuro, é quantas vezes você encosta. Encostar é parafunção, certo? Dor, desconforto. Quem sou eu para falar de DTM dor? Eu sou professor de oclusão, eu tenho meus amigos maravilhosos aí de DTM dor, mas a gente viu no último congresso da SBDOF, quem quiser aprender dor e DTM, gente, vai em especialistas dessa área, né? O Thanos está aí, vai assistir congressos como da sociedade, certo? Na própria último congresso da sociedade, foi falado muito de bruxismo em vigília,
certo? Eu nunca vi falar tanto em bruxismo de vigília como esse último congresso da Sociedade Brasileira de Determinador Facial. Professores famosos encerraram o congresso falando desencoste seus dentes na língua deles. Então, isso também tem um papel nessa área de determinador. Lesão cervical não cariosa, que, né, poxa, o rei da oclusão brasileira hoje, né, o PV, está levando a odontologia brasileira, né, lá fora, então parabéns. Né, a gente, se falar PV, diz que a audiência sobe, né, então vamos falar bastante PV aqui para subir a audiência da live. Mas as próprias lesões cervicais não cariosas, eu vou falar de etiologia mecânica, né, não um monte de outras alterações que ele tão bem explica, mas o fator mecânico da lesão cervical não cariosa, ao meu ver, a causa não é a falta da guia pelos caninos, é como é usado essa guia, certo? Então, eu acho que antes de eu pensar em ajustar uma guia, eu tenho que pensar em falar para o cara, você tem que usar o teu sistema de maneira funcional. Antes de ajustar, eu preciso ver o que está acontecendo para ele ter aquele contato mais forte, porque normalmente esse contato em guias não existe, ou se existe é de uma maneira muito suave. Né? Então a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente já passou na história um período onde a gente fazia ajuste oclusal preventivo para tratar DTM, a gente fazia ajuste oclusal preventivo para tratar bruxismo, então a gente tem que ter cuidado como fala, para eu não cair numa situação hoje onde eu vou começar a fazer ajuste oclusal preventivo de pacientes, isso para mim é sobre tratamento. Então, primeiro eu preciso ver quanto o paciente tem de carga, de sobrecarga, quanto o paciente tem problemas de oclusão. Oclusão patológica, oclusão, né, doença oclusal, né? Brilhante professor Palmieri. Na minha opinião, problemas de oclusão está relacionado com a sobrecarga, gente. Né? Eu tenho uma doença oclusal, vamos fuçar, não estou falando de desgaste químico, corrosão, biocorrosão, o termo que vocês quiserem falar. Estou falando de problemas mecânicos. Problemas mecânicos para a função, sobrecarga, certo? Então, a grande maioria dos problemas de oclusão estão relacionados, sim, a esse sobreuso da oclusão, a esse contato grande da oclusão. E daí a gente chega no desencorte dos seus dentes, né? O próprio PV fala que é a doença da juventude, que, sei lá, em 2030, 50% da população vai ter isso aí. Então, claro que tem todos os fatores relacionados, e eu estou aqui no fator sobrecarga. Né? Eu tenho que imaginar qual é a diferença dessa população que está vindo aí, dos meus filhos, por exemplo, né? Que os meus amigos mais chegados falam que não são filhos, são netos, porque eu tive filho depois de velho, mas tudo bem. Essa geração dos meus filhos, eles vão ter mais bruxismo em vigília. Eu não sei se eles vão ter mais bruxismo do sono. Isso eu deixo para os estudiosos de bruxismo, né? A professora Adriana, a professora Juliana tem o famoso dia do bruxismo. Acho que se alguém quiser entender de bruxismo a fundo, é com elas, aqui no Brasil, pelo menos. Né? A gente fala de bruxismo protesista, a gente fala de bruxismo, não estou falando o seu nível do Thanos, é um professor de determinador também, mas como reabilitador oral, eu quero entender o quê? Eu quero proteger meu sistema. Então, a história das hashtags que eu vivo brincando, desencoste seus dentes e sou plaqueiro, é simplesmente para controlar essas sobrecargas. Né? Mas voltando ao bruxismo em vigília, isso só tende a aumentar, gente. Só tende a aumentar, porque os fatores relacionados ao bruxismo em vigília, que são 3, que é o estresse, a ansiedade e a concentração. Isso só tende a aumentar. O estresse, a ansiedade, sim, as pessoas hoje já nascem ansiosas. As pessoas hoje em dia já nascem com um celular na mão. Ou seja, as pessoas hoje em dia estão concentradas mais. Né? Hoje nós estamos aqui, domingo, numa live. Eu posso estar... Quem está assistindo pode estar com o dente encostado, isso é uma má postura do sistema. E isso só vai piorar. Fala aí quem estava. Escreve aí. Isso só vai piorar. As novas gerações vão vir com maior problema de sobrecarga. E os problemas oclusais vão vir decorrentes dessa maior sobrecarga. Então é isso que eu tenho que avaliar. Antes de sair ajustando, eu preciso controlar sobrecargas. Né? Se eu olhar também, isso aí viajar bastante na maionese, tá, gente? Se eu avaliar antropologia, esses livros, quem gosta de história, você vai ver o desgaste, quando a gente morava lá dentro das cavernas, a gente tinha os dentes desgastados, porque a nossa função era
era usar a oclusão para matar alguém, como ferramenta, etc. Depois a gente passou por uma fase onde a sociedade se industrializou, a gente só come Big Mac, né? Ou seja, tem estudos de populações de 70 anos com cúspide no fundo da fossa e guia pelos caninhos preservada. Né? Não posso dizer que esse desgaste é funcional. Depende da alimentação que eu tenho. Mas olhando nesse aspecto, com as gerações que estão vindo aí mais ansiosas, as gerações que estão vindo aí mais estressadas e mais concentradas, será que no futuro o bruxismo em vigília não vai passar a ser uma coisa meio que normal? Né? Isso é uma viagem minha aqui em relação... É perigoso. Perigoso. Né? Então a gente precisa estar atento aos estudos de bruxismo em vigília. E o bruxismo em vigília, que poxa, cada vez mais na moda, né? Quando eu e o Vlad lançamos em 2012 o aplicativo, nem se falava tanto de aplicativo e muito menos de bruxismo em vigília. A própria definição veio depois. Então, hoje está na moda, todo mundo fala de bruxismo em vigília. Então, quando que a gente começa a ver o bruxismo em vigília? Cara, eu tenho procurado artigos, isso está desde sempre. Até esses dias eu fiz um post, eu achei lá naquele papiro de 1700 a.C., etc. Se você olhar lá, e eu fui lá e olhei, eu postei no Google, depois você pode entrar, lá tem gente falando de sobrecarga, falando de masseter apertado, certo? Toda na história da oclusão tem muita gente falando de bruxismo em vigília, então isso não é novo, está na moda, mas isso não é novo, certo? Isso já vem de muito tempo. O bruxismo em vigília. Até o próprio bruxismo em vigília relacionado a DTM, Schwartz, esses dias vi um artigo dele de 57 falando isso. Né? Então isso não é novo, isso não está começando a falar aqui no Congresso da SBDOF. Dentro da história da própria DTM já tem gente falando disso, certo? Então hoje a gente tem que ver esse papel, né, da parafunção, eu tenho que pensar de uma maneira preventiva. Se isso está aumentando absurdamente, eu tenho que pensar em prevenção, essa brincadeira que eu fico o tempo inteiro, desencoste seus dentes. Porque hoje, prevenção não é mais só escovar o dente, passar fio dental e cuidar da alimentação e não tomar limão de manhã. Minha filha descobriu isso e está tomando limão de manhã. Eu vou levar ela para o PV. Tá? Hoje, prevenção, gente, eu preciso chegar para o meu paciente e falar assim, ó, você sabia que dente encostado não é funcional? Ele não sabe. Tem dentista que a gente fala isso em aula, as pessoas não sabem. Então, hoje, prevenção é você, primeiro, ensinar o paciente como ele usa o sistema dele. Você é dentista, você fala de tudo. Você não fala que dente encostado é errado. Certo? Então, isso é o papel hoje nosso como clínico e como professor, bater na história de contato dental, que isso não é funcional. Né? Essa semana faz, como papel de professor, assim, nessa semana faz um ano que lá na Unisul, onde eu dava aula até uns 2, 3 meses atrás, a professora Kelly, então coordenadora, eu brinco com ela que eu agradeço ela aceitar as minhas loucuras. Né? A gente fez um evento onde a gente pegou todos os alunos da universidade, conseguimos patrocínio, colocamos camiseta desencoste seus dedos em todos eles, fizemos faixas e fomos para onde? Fomos para a rua, fomos para beira-mar, fomos para a escola, fomos para colégios, fazer o quê? Ensinar, distribuir os panfletos, né? A Sociedade Brasileira de Educação, a SBDOF, a Sociedade Dora ajudou a gente, conseguimos vários apoios e fomos para distribuir panfleto na rua. Isso é a importância da população ficar ciente, porque ninguém sabe que dente encostado é uma sobrecarga e a gente precisa alertar sobre isso. Então, aí eu chego agora, né, no aplicativo Desencoste os Dentes, que é uma ferramenta digital de uma coisa que já se faz analógica há muito mais tempo. Né? A gente pega adesivos de desencoste os dentes, né? Todo mundo faz isso, principalmente na área da dor. Eu dou uma cartela de adesivos para o paciente. Ele cola no computador dele, ele cola no carro, dirigir, o cara aperta muito, ele cola na testa da esposa, do marido, qualquer fonte de sobrecarga, a gente precisa do paciente. Quando chega o boleto. Eu gostei dessa ideia. Então, o desencoste, ele realmente caiu como você falou, agradeço pelas palavras, ele caiu no gosto do
dos profissionais, dos dentistas e da população, ele deve ter mais de 50 mil usuários, Brasil e mundo afora, sem nenhum tipo de publicidade. Né? Porque é o Vlad e o Garaiani que fizeram? Não, porque é uma realidade. A gente precisa ensinar a população a cuidar, e essa ferramenta é uma coisa, todo mundo gosta de um aplicativo, todo mundo, ai que legal, tem aplicativo para isso, então aí tem o sucesso dele, veio isso aí, mas a gente está falando óbvio, a gente está falando coisas que a gente já devia estar falando há muito mais tempo, né? E eu acho assim, ó, esses aplicativos, hoje a gente tem, o Desencoste saiu em 2012, hoje um dos maiores estudiosos de bruxismo do mundo, ele lançou o Desencoste dele, que é o Brooks App, em 2016, que é um excelente aplicativo. É um aplicativo muito mais complexo que o Copião. O Brooks App. Né? Esse aplicativo ele é parte de um estudo de mais de 22 países. Né? Então, tem mais de 22 países estudando bruxismo em vigília com o Brooks App. A hora que começar a sair resultados desse estudo, eu acho que vai mudar muito o que a gente sabe de oclusão dental. É a hora que sai. Eu preciso saber hoje o quê? Eu preciso ensinar o cara que ele não pode encostar o dente. Né? A minha experiência desde 2012 com o aplicativo, uma grande parcela da população não sabia, ninguém nunca me falou. Você me falou, eu dei um panfleto, dei um adesivo, falei do aplicativo, ele para. Uma outra parcela da população, ele precisa de mais tempo. Ele precisa tirar esse ato da vida dele. Então, ele vai ficar 1, 2 semanas com aquele negócio buzinando com o aplicativo. Ele vai ficar mais desconfortável nesse período que estava antes, mas ele vai parar. Agora, tem uma outra parcela que não consegue. O aplicativo buzina o tempo inteiro, o Zé buzina o tempo inteiro. Está cheio de adesivo, ele não para. Então, esses estudos que estão vindo aí vão mostrar qual é o perfil desse paciente. Quantos por cento desse paciente? Será, agora eu posso falar uma heresia aqui, será que esse paciente que não consegue parar de encostar o dente, será que eu não vou... eu estou medindo as palavras aqui. Será que esse paciente eu preciso fazer um ajuste oclusal preventivo, tendo visto que ele não para, não consegue? Eu estou botando dúvidas aqui para vocês. Entendeu? Será que a necessidade de dispositivos e placas para uso durante o dia, eu acho que tem essa parcela que não consegue, eu acho que uma placa durante vai ter que ter. Mas essa placa ela tem a função de lembrar. O cara está com o negócio. Lembrar. Ele trabalhou a causa. Exatamente. Que estão vindo aí com a evolução do estudo do bruxismo em vigília. Né? Então, eu acho assim, ó, o Desencoste Dentes é uma ferramenta de prevenção. Né? Se é a ferramenta analógica, o aplicativo digital, eu preciso falar isso para os meus pacientes, né? Eu preciso entender que esse paciente não deve encostar o dente e eu devo bater isso o tempo inteiro. Quem falaram agora sobre o Pascal? Quem falou do Pascal? Foi o Marco. O Marcos, né? O Marcos, do Pascal Magri. Cara, essa semana teve uma live dele com os alunos. Você conhece o Luiz Boff, né? O Boff falou. Conheço. Um monte de amigo meu falou, o Luiz Felice falou. Cara, um monte de amigo meu tá lá junto com o Pascal. Então, o Pascal, com essa filosofia da biomimética, que é a reprodução da biologia em materiais restauradores, eu fico pensando, estou viajando aqui também, tá, gente? Eu fico pensando assim, você não deve pensar a oclusão também de uma maneira biomimética, você deve pensar a oclusão de como que o paciente está usando a sua oclusão, para depois você pensar em trabalhos restauradores. Então, será que não devo pensar na oclusão também de uma maneira personalizar isso, como que o meu paciente usa a sua oclusão dental? Eu até esse termo oclusão biomimética, eu tive a audácia de brincar isso num slide. Boa. Brasileira de educação oral também. Na minha frente estava o Zeppelin, acho. Eu falei, cara, vou levar uma cadeirada. O mestre, né? O professor Zeppelin é uma honra ainda poder assistir às aulas dele. Então, eu vejo assim, o controle da parafunção é básico, né? E só... como é que eu estou de tempo aí? Eu passei ou não? 5 minutos. Nós temos 5 minutos, mas eu vou... Quanto tempo nós temos? 5 minutos. Não, nós já estouramos o tempo, já deu 40.
Eu tentei roubar, Mas tá valendo. Ó, nós temos 6 minutos para acabar essa live. Pensa assim, tem 54, 6 a mais. Falei do controle do... A Adriana pediu para eu baixar o celular aqui. Eu vou baixar para mostrar o Você zoom. tava caindo. Tá? Olha lá. Ó, essa camisa é desejada. A gente falou do controle do bruxismo em vigília, mas é óbvio que tem o controle clássico do bruxismo do sono. Né? Então, Marcos, de maneira nenhuma, quem sou eu para mudar a placa? A placa é montada em articulador, a placa tem a guia, porque os estudos ainda falam que é na parafunção, né, a história da alavanca, etc. Então, a gente ainda faz guia, mas isso não tem evidência científica. Né? A gente precisa estudar muito disso ainda, certo? Tem grupos avaliando em DTMs articulares, onde talvez eu precise tirar força da ATM, talvez seja melhor eu fazer ela balanceada bilateral do que mas isso são coisas que carecem de estudo. Como eu falei, eu vim aqui trazer mais incertezas do que certezas. Mas a placa, sim, a placa é feita da maneira convencional. Né? Esse projeto, placa social, que a gente também desenvolve no Unisul, mas isso tem na Prefeitura de Florianópolis, a gente fez um trabalho. Aqui na PUC do Paraná está saindo 2 anos de avaliação dessa placa social com uma placa convencional, é uma tese de doutorado, né, da Laís, orientada. Eu tenho uma certa influência sobre a orientadora dela, que é minha esposa. Né? Está saindo o resultado desse trabalho, mas essa placa, gente, primeiro, cara, essa placa tem há milênios. Essa placa está no livro do Oxon, essa placa está no excelente livro do Lógica, certo? Não tem nada de novidade. Essa placa é antiga. Realmente eu fiz algumas mudancinhas nela, né? Para deixar ela menos maleável, que a gente sabe que a placa não deve ser maleável. Eu comecei a furar todas as pontas de cúspide do acetato. Porque eu furando as pontas de cúspide do acetato, eu deixo o acrílico em contato rígido com a ponta do dente. Então, eu deixo essa placa mais rígida. Ela fica mais próxima da placa convencional, que ainda é a top das galáxias. Então, essa placa não veio para substituir a placa convencional. Essa placa tem 3 motivos. 3 motivos. Placa imediata. Eu acabei de preparar um caso, vou colocar 1, 2, 3 jogos provisórios. Quem faz reabilitação sabe, a gente usa 2, 3 jogos provisórios. Eu não vou fazer 3 placas prensadas, eu vou fazer placa. Na hora ali, eu faço em meia hora essa placa com acetato pronto. Então, em função de placa imediata, às vezes eu, sei lá, por segurança, carga imediata, protocolos, saiu, eu coloco a placa, eu coloco a prótese e sai com a placa. Né? Talvez aí eu esteja usando a placa, desculpa, Alexandre, como diagnóstico, mas não de bruxismo. Eu não sei se essa mudança absurda não vai causar nesse paciente um bruxismo. E o cara gastou 40 mil, se for no consultório do Alexandre, gastou 200 mil, a gente sabe disso. E do Tano 150. Vou trabalhar para eles. Se essa placa não mostrou sinais, eu jogo a placa fora. Agora, se essa placa mostrou, eu vou lá substituo a placa com a placa convencional. Então, é uma placa imediata, é uma placa provisória, quando eu faço 2, 3 jogos provisórios. E o mais importante, nobre. Nós estamos aqui numa live nobre, doações. É o objetivo social dessa placa. Certo? Sim. O objetivo social da placa. A placa social, esse projeto, a gente tem conseguido atingir populações que não conseguiriam ir no consultório de muita gente. Então, um custo infinitamente barato, e eu aposto nessa placa como estratégia pública de saúde. Todos esses projetos que estão sendo feitos, o objetivo é chegar com uma pasta e chegar lá no SUS. Certo? Show. A placa precisa estar no serviço público de saúde. Certo? Precisa. Sim, os estudos estão mostrando que ela dura bastante, ela não fica polida como a outra. Aliás, esses estudos estão comparando isso, se ela gera odor, se ela fica escura, se ela quebra muito. Mas é que a gente que faz, o Alexandre faz essa placa há muito tempo, eu faço essa placa há bilhões de anos, eu tenho gente que usa essa placa há 10 anos, gente. Tá? Então, eu gosto muito, eu aposto muito nesse projeto Placa Social, que eu tenho tentado disseminar por aí afora.
né? E vou bater isso loucamente. É só passar o Covid, eu vou continuar circulando aí, praticando, ensinando essa placa, porque eu acho que ela tem um papel absurdo. Então, eu só queria justificar, né? Quem segue lá o Clu, sei lá, o Clu de oclusão de prótese, né? Que eu fico lá toda hora colocando hashtag desencosta seus dentes, hashtag sou plaqueiro. Então, eu queria justificar que eu sou louco, mas eu tenho um pouquinho de... Berton, vou ter que cancelar, falta 20 segundos. Eu vou cancelar e a gente volta para finalizar, tá? Beleza. Beleza? Vai cair. Tranquilo.